Excepcionalmente, a gente vai ter essa aula de gerência de suprimentos nessa modalidade, né? Eu tenho um compromisso no horário da nossa aula dessa segunda-feira, dia 5, né? Então, para vocês não serem prejudicados, eu estou colocando esse vídeo aqui no meu canal no YouTube e vou ministrar uma aula sobre atividades primárias e secundárias da logística. Posteriormente a esse vídeo, eu também vou colocar uma atividade de fixação baseada no material que aqui está sendo ministrado, tá, pessoal? Esse material é um assunto curto, acho que são apenas 13 slides, né? É uma aula curta, mas é um assunto que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. A gente vai desenvolver os conceitos aqui abordados nessa aula de hoje ao longo da disciplina, né? Então, principalmente com relação à atividade chamada administração de estoques, que é uma das atividades da logística, conforme nós vamos ver. Então, sem mais delongas, eu vou aqui abrir a apresentação para que eu possa compartilhar com você a aula a ser ministrada. Esse material da aula também eu vou deixar no Google Classroom, tá? Juntamente com o link dessa aula que vocês estão assistindo. Então, eu presumo que vocês estão vendo na tela agora. A temática da aula de hoje é sobre as atividades primárias e de apoio ou também secundárias ao processo logístico. Antes de começarmos a falar sobre as atividades primárias e secundárias, vamos só dar uma recapitulada no conceito de logística. Nós falamos na aula anterior, né, sobre, na primeira aula da disciplina, nas duas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre o conceito de logística, que é uma área abrangente, que envolve, é uma área de administração, que envolve atividades relacionadas à entrega do produto ou serviço ao consumidor final. Em última instância, a gente pode dizer que o objetivo da logística é atender o consumidor final. Tá? No caso da área logística em stricto sensu, a gente pode falar que ela envolve todas as atividades relacionadas à distribuição da mercadoria física do suprimento até a chegada ao consumidor. Beleza? Então a logística ela se ocupa em oferecer insumos, recursos materiais para que as necessidades do consumidor sejam atendidas de maneira certa, no prazo certo e dentro das especificações de custo e técnicas corretas. Tranquilo? Ao longo dessa exposição, pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode utilizar o espaço do mural do próprio site ou até aqui no comentário do YouTube, tá? Faça a sua pergunta, caso você queira, ou então diretamente ao professor pelos canais que eu já divulguei. Então vamos lá. Funções primárias de apoio da logística empresarial. Que funções são essas? Bom, nós aí temos dois grandes grupos de atividades logísticas, né? Então a gente pode chamar de primárias aquelas atividades que possuem importância fundamental para a obtenção dos objetivos logísticos de custo e nível de serviço requeridos pelo mercado. Ou seja, são primárias aquelas atividades mais importantes para atendimento das necessidades da organização e do cliente, ao mesmo tempo em que são primárias aquelas que têm um impacto financeiro mais elevado. Tá? Atividades secundárias ou de apoio são aquelas que dão suporte, que auxiliam a execução dessas atividades primárias. Isso vai ficar mais claro agora. Então, primeiro, como atividade primária número 1, né, nós temos a atividade de transporte. Olha, vocês sabem muito bem que a gente vive num país em que a grande maioria dos materiais e insumos que são transportados, eles o são pela via terrestre, né, pela via rodoviária, pelo modal rodoviário. Então, a logística de transporte no Brasil é uma atividade essencial. Do ponto de vista de custo, pessoal, do ponto de vista de impacto orçamentário na estrutura financeira da empresa, as atividades de transporte elas representam entre 1/3 até 2/3, ou seja, quase 70% dos custos logísticos totais de uma organização. Então, a atividade de transporte, como vocês podem ver nesse dado que eu acabo de compartilhar com vocês, é uma atividade das que mais impacta financeiramente, ou seja, as mais onerosas, uma das mais onerosas, uma das atividades mais custosas que uma empresa ela tem que dar conta. Tá? Então, nenhuma organização moderna ela pode se dar ao luxo de operar, de funcionar, sem providenciar uma estratégia para a movimentação de suas matérias-primas ou de seus produtos acabados para serem entregues ao consumidor final. Como vocês sabem muito bem, essa disciplina que nós estamos trabalhando é gestão de suprimentos. Ou seja, ela foca prioritariamente em atividades relacionadas à distribuição de materiais, insumos. Ou seja,
de produtos tangíveis que vão atender necessidades. No nosso caso, no curso de construção de edifícios, o foco é atender necessidades para que a obra ela possa se desenvolver, né? Ela possa se operacionalizar, ela possa sair do projeto e se transformar em algo concreto, literalmente. Tá? Então, a atividade de transporte é que possibilita a chegada no canteiro de obra de todos aqueles insumos que nós vimos nas aulas anteriores, que são essenciais para que a construção ela possa se desenvolver. E que insumos são esses? Areia, tijolo, cimento, argamassa, madeira, água, equipamentos, uma série de outros insumos físicos necessários para que a obra ela possa concretizar o seu projeto. Então, para transportar seus materiais e suprimentos, as organizações precisam escolher adequadamente a melhor estratégia de distribuição. E essa estratégia de distribuição ela perpassa pela escolha de qual é o modelo de transporte mais adequado para a sua empresa, né? Naturalmente, o sistema de transporte, como eu falei para vocês, ele depende de uma série de variáveis. Existem basicamente 5 tipos de transporte que a empresa ela pode utilizar para transportar os seus materiais ou insumos, ou seja, para que ela possa executar o seu processo logístico. Temos o chamado modal rodoviário, temos o modal aéreo, o modal aquaviário, o modal dutoviário e o modal ferroviário. No Brasil, de longe, a gente já sabe, olhando para a nossa realidade aqui, nós percebemos que o modal rodoviário, que é aquele transporte que se operacionaliza principalmente por caminhões e carretas, né, é o mais utilizado. Tá? Naturalmente, isso tem uma implicação de custo que nós vamos ver em aulas para frente, beleza? Mas a gente tem que operar com o que a gente tem. Então, basicamente, a disponibilidade maior de transporte no Brasil, de carga, no caso, né, para suprir as necessidades logísticas das organizações, é o modal rodoviário. Então, só para deixar claro, a atividade primária número 1 é transporte. Essa atividade ela tem um impacto de 1 a 2 terços do orçamento total logístico da organização. A segunda atividade primária, ou seja, de importância essencial, porque primariedade quer dizer isso nesse contexto, tá? Uma importância central, estratégica para a organização. Então, posso dizer que atividades primárias também são atividades estratégicas. Como atividade primária 2, a gente tem aí a manutenção de estoques. Ora, o estoque ele existe para atender a uma necessidade da organização, né? No caso, se for uma indústria ou uma obra, como no caso da construção, ela visa oferecer possibilidades para que o processo construtivo não sofra interrupções, tá? O papel do estoque ele é assegurar a disponibilidade dos seus produtos. E o que é disponibilidade? É estar presente. É estar lá quando for necessário se utilizar. Então, uma obra que se preze não pode se dar ao luxo de trabalhar com estoque muito baixo, ou estoque zero, como acontece com algumas empresas mais modernas, tá? Na construção, como existe um grande lapso temporal, um grande prazo, um grande tempo de entrega, um grande lapso temporal entre a emissão do pedido que você faz para o seu fornecedor até a chegada no canteiro de obras, eu vou precisar ter um estoque considerável para poder esse estoque absorver essas variações aí nesse processo. Tá? Então, o estoque ele atua, de modo geral, como um amortecedor entre a demanda do seu canteiro de obras, ou de uma indústria, ou do mercado, e a oferta, né? Que é a capacidade da indústria, fornecedor no caso, oferecer o produto para que você possa utilizar. Então, fazendo um paralelo entre a atividade primária anterior, que é de transporte, nós vimos que o transporte adiciona valor de lugar a determinado produto. O estoque ele adiciona valor de tempo, ou seja, quanto mais estoque você tem na sua organização, maior a economia de tempo que você vai ter caso você precise fazer um novo pedido. Agora, claro, isso tem um custo também, né? Quanto maior o seu volume de estoque, maior vai ser o seu custo, naturalmente, de gasto para comprar esse estoque e, ao mesmo tempo, o chamado custo de armazenagem. Esse estoque que está na sua organização, ele tem que ter uma técnica chamada de armazenagem ou armazenamento para poder ele não se deteriorar antes do tempo. E isso também gera um custo, gera impacto financeiro. A grande preocupação sua, como gestor de obras, é manter os estoques baixos sem prejudicar o atendimento aos clientes, ou seja, o atendimento ao processo construtivo. Tá? Como atividade primária 3, a gente tem o processamento de pedidos. O processamento de pedidos é uma atividade muito baseada, pessoal, nos sistemas de informação das empresas. Tá? É uma atividade logística primária pelo fato de ser o ponto de partida
que dá início ao processo de movimentação dos materiais. Ora, eu não posso falar de transporte, nem posso falar de administração de estoques, sem antes eu fazer o pedido para o meu fornecedor, tá? Das três, essa atividade aí, chamada atividade de processamento de pedidos, é a que tem um impacto financeiro menor. Mas ela é primária porque sem ela não acontece o sistema de entrega, o transporte da mercadoria, muito menos eu posso falar em administração de estoques. Então, o processamento de pedidos, em síntese, é o ponto de partida, tá, do processo logístico, da atividade logística. Como as demais atividades primárias, o processamento de pedido possui custos importantes para a organização. Quanto maior for o número de pedidos que uma organização faz em um determinado período de tempo, maiores serão os custos de processamento. Ou seja, é interessante do ponto de vista financeiro que eu sempre faça pedidos pedidos maiores, né? Quanto maior o volume de cada pedido que eu faço, menor é o trabalho que eu vou ter, ou menor vai ser o número de pedidos que eu vou fazer. Cada atividade de pedir tem um custo. Em compensação, se eu fizer um pedido maior, eu vou economizar o trabalho, o tempo e o dinheiro de fazer vários pedidos menores. Agora, pedidos maiores trazem como implicação o quê? O maior gasto de transporte e o maior volume de estoque que eu vou administrar. Por isso que no futuro, nessa disciplina, a gente vai aprender a calcular matematicamente qual é o lote econômico de compra, ou seja, qual é o número ideal de produtos ou o volume ideal de produtos que eu devo comprar de cada vez para poder maximizar todos esses elementos, beleza? E aí nós temos agora as chamadas atividades secundárias. Todas essas atividades, pessoal, elas dão suporte, elas auxiliam, tá, a concretização da atividade de transporte, a atividade de administração de estoques e a atividade de processamento de pedidos. Ou seja, elas dão suporte às atividades primárias. Por isso que são chamadas de secundárias ou de apoio ao processo logístico. Temos aí armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, suprimentos, planejamento e sistemas de informação. A primeira, armazenagem, é a atividade que envolve o gerenciamento dos espaços físicos necessários para manter os materiais estocados, seja dentro da fábrica, seja dentro do canteiro de obra, ou seja em locais próximos aos clientes, os chamados centros de distribuição, que são muito utilizados nesses sites de compras online, como Amazon, Americanas, Magazine Luiza e por aí vai, né? Esses tipos de organizações, eles possuem vários centros de distribuições espalhados pelo país para poder facilitar o processo de entrega. Então, cuidado, não confunda a administração de estoques, que é você administrar aqueles produtos que estão estocados na obra, com armazenagem. São duas atividades muito parecidas, mas elas têm função diferente. A função de administrar o estoque, ela busca, ela tem como grande objetivo oferecer disponibilidade do produto para que a obra, no caso da construção, ou o processo de fabricação, no caso da indústria, não sofra interrupções. A armazenagem é a maneira como os meus profissionais, os meus empregados da minha empresa, gerenciam esses materiais estocados. É uma técnica de você lidar com esses materiais. Armazenar é isso, tá? Então, a atividade de armazenagem envolve ações como a escolha do layout. O que é o layout? É a estrutura física, digamos, é a arquitetura física dos locais onde estarão armazenados os materiais. A localização, os equipamentos de manutenção e recuperação de estoques, os recursos humanos e financeiros. Tá? Então aí temos aí a atividade de movimentação também. A gente falou anteriormente de armazenagem, agora a gente fala de movimentação. A atividade de movimentação, pessoal, é uma atividade secundária que diz como você gerencia fisicamente a posição dos seus estoques dentro da organização. Tá? À medida que o processo produtivo ele vai se desenvolvendo, os materiais, mesmo que ainda não sejam processados, eles precisam ser movimentados, tá? Para que isso possa funcionar. Esse processo de movimentação ele pode ser tanto via manual, né? Pessoas fazendo isso, braçal, ou mecanicamente, como esse caso da esteira eletrônica aí, ou por meio daqueles carrinhos que fazem aquela movimentação dos pallets. Tá? Então, continuando, a gente tem agora a embalagem. A embalagem é uma atividade secundária que exerce um papel relevante dentro da logística, né? O projeto da embalagem ele serve como importante auxílio em todas as demais atividades. Ora, a embalagem, gente, se você analisar qualquer tipo de produto que você adquire no mercado, seja num supermercado, numa loja de calçados, pela internet,
a embalagem ela tem um papel fundamental, porque ela protege o produto e ao mesmo tempo ela favorece com que o produto ele possa ser melhor distribuído, né? Uma embalagem bem elaborada, ela maximiza o espaço do que o produto vai ocupar, permitindo que mais produtos sejam distribuídos de cada vez pelo sistema de transporte que eu vou utilizar. Então, é uma função secundária, porque protege contra danos, evita o desperdício, facilita o empacotamento e a remessa dos lotes de estoque de produtos para as organizações. Bom, temos aí agora como atividade secundária a atividade de suprimento, que é uma atividade que objetiva deixar um produto disponível para uso no momento exato para ser fabricado. Tá? Exemplo, a compra de matéria-prima numa fábrica. Essa atividade de suprimento nada mais é do que um dos objetivos da nossa disciplina, né? Que nada mais é do que você deixar o produto pronto para ser utilizado no momento exato. E aí eu preciso fazer, como decorrência dessa atividade, avaliação e seleção de fornecedores, definição da quantidade a ser adquirida de produtos, né? A programação das compras, ou seja, quais são os momentos que eu devo fazer a minha compra e a forma como o produto é adquirido. Ainda como atividade secundária, já caminhando aqui para os finalmente da aula, nós temos a atividade de planejamento, que envolve a tomada de decisão a respeito de quantidades que devem ser produzidas e entregues e outras decisões apoiadas em informações. Ou seja, essa atividade de planejamento, ela foca basicamente no processo de tomada de decisão. Tranquilo? Sistema de informação envolve o gerenciamento de todas as informações necessárias à tomada de decisão logística. Ou seja, essa atividade de sistema de informação dá suporte à atividade de planejamento, que por sua vez dá suporte às atividades primárias da logística. E dentro do sistema de informação, que pode ser um sistema, geralmente é nas organizações um sistema informatizado, computadorizado, ele traz informações sobre o volume de estoques atual que você está utilizando, o volume de compras que a empresa tem feito nos últimos períodos, a taxa de desperdício de material. Isso é importante até para eu saber quanto eu preciso comprar. Se eu souber já de antemão que a taxa de desperdício na minha organização é de 10%, eu tenho que colocar esses 10% no volume de estoque que eu vou comprar a posteriori, junto ao meu fornecedor. Tempo de entrega e tempo de ressuprimento, inclusive vai ter um cálculo nós vamos aprender depois sobre isso, e o índice de satisfação dos clientes.